Saúde da amada igreja do Jardim Castro Alves com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Essa é a lição de número 3 que nós vamos começar hoje e que fala sobre os dons de revelação, né? É uma lição bem intensa, porque também mexe com algumas polêmicas, né? Que realmente envolve outras doutrinas, até mesmo algumas heresias, né? Que acontece por conta deste dom de revelação, às vezes mal interpretado, né? Então nós vamos estar meditando na palavra de Deus para que não hajam dúvidas, né? Vamos ver que o que Deus espera, né, daqueles que têm esse dom também, né? Então vamos começar essa lição em nome de Jesus, irmãos. O tema do trimestre, né, que a gente já como abordou, né, anteriormente, né, que é os dons espirituais e ministeriais, né, que é a revista, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, né, que o comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, né. É a lição de número 3, né, vindo toda uma sequência, né, que a gente vai estar falando em relação a todos os dons, né, destrinchando tanto na parte eclesiástica também, como na parte doutrinária, né, a gente vai estar abordando nas futuras lições, né. A leitura em classe que foi a sabedoria concedida por Deus, Deus revela o oculto, sabedoria e ciência, a proteção por divina revelação, espírito de sabedoria e revelação e a revelação de Jesus Cristo, né, que foi a leitura de sábado, né. Convido os irmãos para a gente estar lendo aqui a leitura bíblica em classe, né, que se encontra em 1 Coríntios 12, 8 ao 10, que diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Em Atos 6, do 8 ao 10, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, né? Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz, né? Em Daniel 2, do 19 ao 22. Né? No texto áureo: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação, né? Em 1 Coríntios 14, 26. Verdade prática: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. No ponto central, os dons de revelação servem para a orientação da igreja de Cristo. O objetivo dessa lição, né, que é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação, né? No tópico 1 a gente vai falar, conceituar o dom da palavra de sabedoria, no tópico 2 explicar o dom da palavra de ciência, e no tópico 3 refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos, né? Aqui os tópicos que vai ser abordado de cada lição, né, irmãos? Os conceitos, no tópico 1 a palavra de sabedoria, o conceito, a Bíblia, a palavra de sabedoria, uma liderança sábia. A palavra da ciência, o que é, sua função, exemplos bíblicos da palavra da ciência. No 3, discernimento dos espíritos, o dom de discernir os espíritos, as fontes das manifestações espirituais e discernindo as manifestações espirituais também, né? Então vamos na introdução já, né, irmãos? Como podemos ver aqui,
A maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, 8 ao 10 em 3 categorias. Dons de revelação, né, que inclui aqui, né, como a gente vai estar estudando hoje, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. E também inclui os dons de poder, que são fé, curar e operação de milagres. E os dons de elocução, que seria o de profecia, o de variedades de línguas e o de interpretação de línguas, né? Então, essa é a característica. Então, a palavra da sabedoria, o tópico 1. Sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas, que conforme o dicionário House, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, né? Esta sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis, né, irmãos? Essa é a parte da sabedoria que é o dom dado por Deus para a pessoa resolver problemas complicados, às vezes dar conselhos em situações extremas, né? E esse dom também necessita também, quando a pessoa passa por uma circunstância, ter o domínio próprio, ter diversos outros dons que auxiliam nessa sabedoria, né? Porque a pessoa manter calma em meio a momentos difíceis, né? Às vezes ela está sendo provada, tentada, e ela manter a calma e ouvir a voz de Deus, porque se a gente se precipita, a gente não consegue ter sabedoria, né? Então, a gente devemos ser tardio em falar, pronto a ouvir, né? Ouvir a voz de Deus, né? Pronto a esperar a posição que Deus vai dar, não se precipitar, né? Às vezes, quando a gente se precipita, a gente trazemos consequências para nossas vidas, né? Até homens sábios se precipitaram, né? Davi fez a contagem do seu exército e pecou gravemente contra Deus, né? E o próprio Abraão, quando disse a Faraó que Sara era apenas sua irmã, omitindo que ela também era sua esposa também, né? Ele se precipitou, né? E Abraão é o pai da fé, né? E a gente vemos que diversos outros grandes homens de Deus se precipitaram. E isso realmente, todo servo de Deus está sujeito a também ter momentos de fraqueza, mas devemos ter por sabedoria esperar em Deus, ouvir a palavra de Deus, né? Por isso que é importante a gente sempre tá lendo a Bíblia, a gente tá meditando na palavra de Deus, né? É como o Salmo 1, bem-aventurado aqueles, né, que não se detém no caminho dos ímpios, né? Nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, né? Então será como árvore plantada junto a ribeiros, realmente. Ele vai dar o seu fruto no tempo certo, tudo vai lhe dar bem, porque ele não se precipita. E quando a gente faz tudo de acordo com a vontade de Deus, não tem como dar errado, né? Então esse dom é algo extremamente importante. E quem tem esse dom de sabedoria também pode passar esse dom para outras pessoas. Você pode abençoar outras pessoas com essa sabedoria, ensinando-as a andar por esse caminho sábio, né? Que é o caminho que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a andar, né? Então esse caminho é certeza de vitória, né? Então é importante a gente termos esse entendimento, né? Embora os dons espirituais no Antigo Testamento não fossem plena e claramente evidenciados, alguns episódios vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões, né? No caso, houve como José, né? Que ele foi muito sábio, né? Deus deu o dom de interpretar o sonho do faraó, né? Então, ele interpretou aquele tempo de seca, né? Das vacas magras, das vacas gordas, né? Que era um tempo de... que haveriam primeiro as vacas gordas de muita bonança, depois viriam as vacas magras, né? Que realmente seria um tempo de estiagem, um tempo de muita necessidade, que abateria o Egito todo, toda aquela nação, né? Então Deus deu a ele a sabedoria e também a sabedoria para administrar aquela situação, né? Então ele se tornou governador do Egito e Deus usou ele poderosamente, tanto para tomar atitude quando foi reencontrar seus irmãos novamente. Então ele teve uma sabedoria para
ajudar a nação e também para resolver na sua família. Assim Deus faz com cada um de nós. Deus dá sabedoria para você ajudar o seu vizinho, para você resolver no seu trabalho, para você principalmente resolver seus problemas familiares, né? Então essa é a sabedoria que Deus deu a José, né? Ele não se precipitou guardando mágoas, querendo vingança, mas ele teve compaixão, e isso foi sábio, né? Esse foi a verdadeira sabedoria aos olhos de Deus, e isso resolveu o problema dele. Então Deus abençoou ele em todos os aspectos, e por conta que ele esperou em Deus, né? Ele ouviu a voz de Deus, né? Realmente ele agiu com misericórdia, né? E é isso que Deus espera de nós, essa sabedoria, né? E mesmo que os nossos olhos queiram fazer o que todos fariam, mas José resolveu ouvir a voz de Deus, e isso fez toda a diferença para que nada lhe desse errado, né? Então isso é importante, a gente termos essa ciência, né? E já o rei Salomão foi um grande homem de Deus, né? Como a gente vemos até na ilustração, ele resolveu um problema de duas mulheres que uma diziam ser mãe da criança, né? E ele resolveu com grande sabedoria ali aquela causa, entre outras causas que ele julgava várias ao dia, e sempre com sabedoria, né? Então ele disse já que ninguém é mãe, vamos partir ao meio, a criança, cada um fica com metade. A uma que tava mentindo falou, pra mim tá bom, porque ela só queria ter razão. Já a outra, que era a mãe, se desesperou, não, dá pra ela mesmo, que só quer a criança bem. E essa foi visto que ela realmente era a verdadeira mãe, né? Então, com grande sabedoria, a todos espantou, né? Como teve a rainha também que se encantou com a sabedoria de Salomão, né? Então a gente vemos que muitos se admiravam dessa sabedoria, mas também mesmo Salomão, com toda a sabedoria que ele tinha, ciência, mas quando foi tentado, sucumbiu, né, pela cobiça, né, por muitas mulheres, ele se perdeu. Mesmo os mais sábios, né, tem uma frase que fala, mesmo os mais sábios, os mais santos, estão sujeitos aos piores pecados. Às vezes não adianta só ter sabedoria, né, ter letra, saber o evangelho, né, a gente devemos vigiar, orar para não cair, né, aquele que está de pé, orar para não cair, né. Então a gente devemos ter sempre um coração sábio e um coração humilde aos pés do Senhor, porque a sabedoria não nos garante nada. A gente pode nos facilitar resolver muitas coisas, mas não nos garante a vitória. Então devemos também vigiar, né? Vigiar sempre, né? Para que não entremos em tentação, como nosso Senhor Jesus Cristo orientou, né? Às vezes os discípulos não podiam nem por uma hora velar ao Senhor, né? Ou nem por uma hora orar, né? E é isso que a gente devemos fazer, orar e jejuar para que não entremos em tentação. Mesmo tendo a sabedoria para sair daquelas circunstâncias, devemos orar ao Senhor. Não somos capazes de vencer sem que o Espírito Santo nos dê a capacitação, né? Então precisamos de Deus o tempo inteiro, no começo, no meio e no fim, né? Precisamos saber o que fazer, precisamos ter força para fazer e precisamos permanecer em fazer. Sem Ele não há como, sem o Espírito Santo capacitar, não há como a gente conseguir nossas vitórias. Então Salomão cometeu esse grande erro, pecou. Muitos estudiosos afirmam que Salomão não se salvou. Eu particularmente vejo em livro de Eclesiastes um arrependimento de Salomão, né? Como quem já passou pelo pecado e viu que tudo era vaidade, né? Que o mundo era vaidade, o poder era vaidade, as mulheres eram vaidade. Então eu creio que ele tenha se salvado. Depois ele está também descrito como os mártires, né? Como os heróis da fé, né? Então, em Hebreus, né? Então a gente vemos que por mais que ele tenha sabedoria, ele caiu e pecou, mas ainda enquanto a vida, a esperança, ele pôde se arrepender. Eu creio que Deus teve misericórdia, mas devemos vigiar como José, né? Que José, ele foi abençoado no começo, no meio e no fim. Passou por luta, porque a luta vem tanto pro ímpio como pro crente, né? Mas a diferença tá que Deus ajudou a tornar aquilo que era derrota em grande vitória, né? Então Deus muda a história independente do que aconteceu no meio do caminho, né? Então esse é o nosso Deus, que é fiel, que ele zela para o que nele confia, né? Amém. E o Novo Testamento podemos tomar como exemplo o diácono e primeiro mártir cristão, né? No Novo Testamento nós temos esse exemplo, que foi Estevão. Não podiam resistir à sabedoria com que
e é o Espírito que falava, né? Em Atos 6, do 9 ao 10, né? Estevão realmente ele tinha muita sabedoria, o jovem Estevão, né? Quer dizer, não tem idade para sabedoria. Quando Deus capacita, pode ser uma criança, né? Se Deus chamar uma criança, ela se torna sábio, como o jumento com Balaão. Deus capacitou o jumento teve sabedoria perante um ser humano, né? Então a gente vemos que quando Deus capacita, não importa, como a Bíblia fala, se os homens não falarão, se nós não falarmos, as pedras falarão. Então Deus capacita quem Ele quer, Ele dá dons para quem Ele quer, né? Não cabe a nós se exaltar por alguma coisa que nós recebemos da parte de Deus, porque é para Deus toda a honra e toda a glória, porque Ele capacita e é dele, e a Ele toda essa honra, toda essa ciência é dele, a palavra é dele e todo o entendimento é dele. Então louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por isso, né, irmãos? Então Deus capacitou Estevão perante os anciões, pessoas que viveram muito, leram muito texto na época, né, muito ao Corão, muita ciência, né? Às vezes naquele tempo, né? Como tem ainda hoje estudiosos assim que leem muçulmanos, né? Que leem o dia inteiro, crianças que sabem já o Alcorão de ponta a ponta, e Deus capacita às vezes um cristão lá para dar aula para essas pessoas, né? No caso dos hebreus que liam a Torá, né? Quer dizer, eles meditavam muito, os anciãos para estar na sinagoga, eles eram muito estudados na palavra da época, né? Então Deus capacitava mesmo assim Estevão para que eles não conseguissem resistir com os argumentos dele, com toda a ciência de estudar anos de estudo, não conseguiam resistir aos ensinamentos que Estevão falava, porque se contradiziam, se perdiam, mas Deus capacitava de tal forma que confundia os sábios, né? Como Deus falou, como Jesus falou, né? Então Deus chamou os loucos para confundir os sábios, quem não é para confundir os que são, né? Aqueles que se acham ser alguma coisa, né? Então Deus capacita dessa maneira, né? Louvado seja Deus, né, irmãos? Chama os pequenos, né? E isso é muito forte, né? A liderança sábia, né? A palavra de sabedoria é um grande valor na tarefa de aconselhamento pessoal em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Não devemos confundir de fato, né, irmão? Fazermos, às vezes, ter bons argumentos para fazer a nossa vontade, né? Por isso a gente devemos ter temor ao Senhor, né? Infelizmente isso é algo que a gente vemos muito, né? Pessoas usar teoricamente a ciência de Deus, a sabedoria do alto para fazer seus caprichos, né? E isso não é sabedoria, né? Vimos muitas vezes no passado uma doutrina, né? Na verdade, que hoje já não é mais, não se cabe mais, mas que tinha conotação de sabedoria, mas que no fundo não tinha valor algum, né? Contra as vaidades, né? Como fala no Novo Testamento, né? Contra as coisas sensuais, né? Que no caso, por exemplo, eu posso citar cortar para a ponta do cabelo, ou mesmo, né? Entre outros costumes, né? Que agora, entre aspas, é permitido, né? Então eram coisas que realmente, às vezes, eu já vi pessoas ficarem em disciplina em algumas coisas, e hoje já não tem essa pressão sobre isso, né? E antigamente, às vezes, houve uma certa julgo, né? Um fardo que não teve necessidade, não teve valor espiritual grande, né? Sobre a igreja, né? Não edificou a igreja, né? Mas na verdade alguns se saíram do evangelho por conta disso, e algumas outras doutrinas, né, irmãos, que não vamos abordar agora nessa aula porque o tempo é curto, né? Mas futuramente nós vamos estar abordando doutrina por doutrina e vamos meditar no evangelho, né? Para ver o que Deus fala sobre isso, né? Mas a gente temos vários exemplos, e ainda hoje, nos dias de hoje, ainda acontece. Nós devemos estar com sabedoria para interpretar a palavra de Deus em diversos assuntos, né? E Deus capacita a gente para entender, né? E discernir e explicar corretamente, né? A palavra de Deus, né? Então Deus manifesta os dons em nossa vida segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa, né? Então, conforme a sabedoria de Deus, Ele nos explica conforme devemos fazer, conforme devemos
operar as maravilhas, né, para com cada irmão, para com nossos afazeres, as decisões que devemos tomar, né? É uma sabedoria que Ele que capacita, Ele que fala, Ele que nos dá condições de operar, né? Então nós devemos ter maturidade e cuidado no uso dos dons, né? Porque a gente devemos ter o temor para ter certeza que aquela é a vontade de Deus. Passar tudo que eu falar e não tiver na Bíblia, então é sinal que não tem validade. Porque se Deus não confirma, não aprova aquele pensamento, então aquilo não é de Deus. E se não é de Deus, não vai trazer edificação, não vai melhorar e não vai dar certo, porque sem Deus nada podemos fazer, né? Então dependemos dele em tudo, né? Então devemos ouvir a voz de Deus de fato, né? E essa é uma sabedoria que é capacidade de Deus, não dá para forçar, né, irmãos? A sabedoria a que se refere em 1 Coríntios 12:8 não é humana, adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural, divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis, né? Então essa é uma capacidade que Deus nos dá, né? Para termos essa ciência toda de explicar, a resolver situações, resolver dificuldades, resolver coisas que às vezes parece não ter saída, mas que com a capacitação de Deus se tornam fáceis, né? Então é um dom realmente, né, que Deus dá a cada um, né? E louvado seja Deus por isso, né? Que a Bíblia fala que Deus dá sabedoria a quem pede, e não lança em rosto, né? Então se você pedir, Deus vai dar. Deus vai dar essa sabedoria, essa ciência, e não vai te lançar em rosto, pelo contrário, né? Ele vai te capacitar cada vez mais, né? Para que cresça na graça e no entendimento, né? Então, no tópico 2, a palavra da ciência, né? O dom da palavra da ciência se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente, para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os segredos aos servos e os profetas, né? Realmente, irmãos, Deus, ele não faz nada sem que fale aos seus, né? É como Jesus falou, né? Nós não somos mais só servos, somos amigos, né? Porque os servos não sabem o que fazem o seu Senhor, mas os amigos não sabem todas as coisas que fazem o Senhor, né? Então, Deus nos fala tudo que Ele vai fazer. Se Ele vai punir a humanidade, Ele vai avisar. Se Ele vai pesar a mão, se Ele vai abençoar. Então, todas as coisas nos são avisadas por Deus. Então, os servos do Senhor nunca são pegos desapercebidos. Isso é fato, isso eu comprovo. Realmente Deus não nos deixa desavisado a circunstância nenhuma aprovação não sobrevém de surpresa, porque o Senhor sobre todas elas nos avisa, né? Então isso é muito forte, né? Eu louvo a Deus por isso, que Ele é fiel, mesmo que nós não fomos mais fiel, Ele permanece fiel. Esse é o nosso Deus. A sua função, a manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno, né? Isso é importante, né, irmãos? Nós devemos ter todo esse cuidado, né, de ter essa ciência, né, para explicar, né, realmente, né, a igreja, o correta doutrina, né, para que a gente não caia nas artimanhas do maligno, porque infelizmente diversas heresias tentam entrar constantemente na igreja, né? Diversas vezes o inimigo tenta contra o povo de Deus, né, com astúcia, com planos realmente que parecem certos, mas que no fundo produzem a morte espiritual. Então realmente é necessário ter essa sabedoria, essa ciência para explicar com detalhes, com precisão, com coerência as coisas à igreja, para que a igreja não se perca. Então esse é um dom necessário para proteger a igreja, né? Então louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que cuida da igreja até os dias de hoje, né? Não devemos fazer nada, a igreja não deve pautar nada sem que Deus antes dê aprovação, né? Essa é a ciência que vem do alto, né? Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria, quando este pensou em atacar o exército de Israel, né? Então Deus avisa, né, com antecedência, né? Fala o plano do inimigo, né?
Então, nós podemos nos desvencilhar de ciladas, de armadilha, de seta preparada, né? Então, Deus faz isso com o seu povo para que a gente se sobressaia a qualquer plano, qualquer ciência maldosa, né? Porque a ciência de Deus envergonha até os sábios, né? Ninguém pode com a sabedoria de Deus, né? Então, não nos somos abatidos em combate, nós não somos desesperançados em circunstância, né? Porque o Senhor nos orienta em tudo, Ele nos ensina o caminho que devemos andar, por isso nós devemos perguntar ao Senhor se há em nós, como Davi o fez, algum caminho no mal e nos guiar pelo caminho eterno, né? Então esse é o Deus que nos guarda em todo tempo, irmãos. Exemplo da palavra de ciência. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, né? Isso também foi muito forte, irmãos. E Deus deu essa ciência a Daniel, né? Então ele revelou o sonho. E os irmãos podem reparar que quem deu a revelação do sonho foi o Senhor nosso Deus, né? Então Daniel orou para que tivesse o entendimento desse sonho. Deus deu esse entendimento do sonho a Daniel, né? Então a gente vemos que quem capacita é o Senhor, e quem zela para que o dom permaneça é o próprio Deus. Ele nos dá essa condição de ciência, né? Essa condição de ver sonhos, né? Eu lembro até que em uma ocasião eu perguntei ao Senhor, como aquela pessoa está espiritualmente. E na mesma noite que eu tive um sonho forte, realmente eu sonhei com tal pessoa manifestando com o espírito mal, e realmente ao longo dos dias foi confirmando realmente aquele fruto que havia naquela pessoa, e Deus nos ajudou a trazer paz àquele lar, naquela família, né? Porque o Senhor revela todas as coisas, não há nada em oculto em que Deus não seja revelado, né? Até o mais escondido, mesmo que é em trevas, para Deus é como se estivesse em dia, né? Não há nada que se esconda dos olhos do Senhor, né? Então, esse é o nosso Deus, né? Que tem toda sabedoria e ciência, né? A nossa ciência é nada. Às vezes a gente vemos pessoas soberbas, seres humanos soberbos, que são confundidos com a ciência de Deus. Eu lembro que eu trabalhava em um laboratório, né? Onde havia muita gente soberba, muitos ateus, porque se achava porque eu sei a ciência, porque eu sei ver coisas em microscópio e em outros equipamentos tão modernos. Acho que Deus não existe. Eu lembro que teve uma ocasião que uma pessoa manifestou lá no serviço. Então todas aquelas pessoas ficaram confusas, né? 6 homens fortes tentaram segurar uma mulher que não tinha braço, né? Então, e ela jogava todos para um lado, para o outro, e aquela ciência para eles não serviu em nada, e todo mundo assustado. Aí chegaram para mim: ora lá pela fulana, porque tá manifestado, ninguém consegue segurar. E de repente uma irmãzinha lá da igreja lá orou e expulsou aquele demônio, e ela pequenininha, não tinha nem 1,50 m, e expulsou aquele mal, e um monte de gente, homens fortes ali naquela hora tentando segurar, não conseguiu e ficaram confundidos, né? E houve até um rapaz que servia aos espíritos, né? Era da Umbanda, né? Até perguntou como é que eu faço para estar com esse Deus. Eu orientei ele começou a ir para a igreja por um tempo, mas creio que depois se afastou, mas creio que deve estar voltando em nome de Jesus. E ele perguntou: como é que eu faço para servir esse Deus que é assim, que é forte? Então, tudo aquilo foi confundido, aquela ciência é confundido com as coisas do alto, né? Então, e assim acontecia no passado, quando Jesus expulsava demônios. Alguns falavam: quem é esse expulso em nome de Belzebu, porque não entendiam toda aquela doutrina, toda aquela ciência que os fariseus eles tinham, não servia para nada. Os escribas estudavam a vida inteira e não conseguia entender de que maneira que Jesus operava aqueles milagres. E ainda assim, nos dias de hoje, se repete a mesma situação, né, irmãos? Então, é muito forte isso, né? Porque Deus ainda confunde todo sábio. Não importa que a ciência aqui esteja avançando, ainda até hoje Deus confunde, e o ser humano vira e mexe, pego como um pó, né? Como quem não é nada, né? Porque assim Deus confunde, né? E a gente vemos até mesmo nesse coronavírus, quantos entendidos não ficaram perdidos, quantos ricos não ficaram confundidos, né? Então a gente vemos que em todo tempo a humanidade é dependente de Deus, né? Aquele que pensa ser alguma coisa não sendo, engana-se somente a si mesmo, né? Então nós devemos ter a consciência da dependência do alto, né? Do Senhor Jesus Cristo, né? Exemplo da Bíblia na palavra de ciência: em um Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Essa passagem é muito forte, irmãos.
fala sobre realmente a mentira ao Espírito Santo, né? Quando eles venderam o terreno, prometeram dar tal parte, né? Metade, boa parte em oferta, e não cumpriram, venderam e não cumpriram a palavra e apresentaram na igreja como se estivesse dando correto. E ali o apóstolo Pedro, o Espírito Santo revelou a ele esse engano, e ali houve uma punição. Tanto Ananias como Safira caíram mortos, né, sem fôlego de vida, primeiro um, depois o outro, porque assim é dessa maneira, irmãos. Às vezes parece que o mal às vezes vai se sobressair, aquele que age com engano vai sobressair, aquele que age levando vantagem em tudo, com mão enganosa, vai sair vencedor. Mas é assim que Deus faz. Deus usa o seu poder e faz um cair atrás do outro, né? Não importa qual que seja a tribulação, mas permanece um tempinho de pé aquele engano, mas logo começa a cair um atrás do outro, e sempre o Senhor dá a vitória ao justo. Nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência a mendigar o pão, irmãos. Jamais Deus deixou alguém que confia nele e nele espera desamparado, né? Esse é o nosso Deus, irmãos. O dom da palavra de ciência não é para servir a propósitos triviais. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno, né, irmãos? Então, discernimento dos espíritos, né? O tópico 3. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir e distinguir a origem e a natureza das manifestações espirituais. O dom de discernir os espíritos envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos, né? Então, essa é a preocupação realmente que Deus tem com a igreja, né? Para que a gente não caiamos em doutrinas, né, irmãos, humanas, doutrinas de demônios, né? Que às vezes traz conotações de espiritualidade, de fato, mas que na verdade, irmãos, de fato produzem a morte, produzem frutos podres, né? A gente vemos muitas doutrinas que às vezes tentaram entrar no meio da igreja. Posso dizer o Caicai, que hoje, por causa dos escândalos, está saindo das igrejas, entre outras, né? Diversas doutrinas terríveis, poderia dizer várias, né? Mas o tempo é pouco. Mas só que a gente vemos que muitos enganos tentaram entrar na igreja, né? Então, o dom de discernimento de espírito é importante para a gente se proteger, né, dessas artimanhas, né? Então devemos permanecer na palavra de Deus em todo tempo, não importa a doutrina que seja tentado implantar, né? Nós devemos vigiar em todo tempo, meditar em todo tempo na palavra de Deus, porque esse é o verdadeiro prumo, né? Esse é a verdadeira referência. A nossa Constituição é a palavra de Deus. A Constituição, para os irmãos que não conhecem, é a lei suprema. É aquela lei que sobressai qualquer lei, qualquer votação. Nada pode invalidar uma lei da Constituição, porque essa é uma lei cabal, determinante. Então, a palavra de Deus é nossa Constituição, a Constituição do povo de Deus é determinante. Nada pode ser introduzido na igreja sem antes ouvir, obedecer e seguir a direção da palavra de Deus. Então, esse é a primícia das nossas decisões da igreja. Nada pode entrar sem que antes passe pela aprovação da doutrina santa ensinada pelos apóstolos através da direção do Espírito Santo, né? Então nós devemos sempre consultar as Escrituras, sempre ver se Deus aprovou, como é que foi feito no passado, como no passado aconteceu, o que Jesus faria se fosse daquela circunstância. Então nós devemos sempre avaliar, né? E essa é o dom de discernir espíritos, nos traz essa direção de discernir dessa maneira, e o Espírito Santo nos revela aonde, quando, né, é ele falando, quando é a direção que também pode ser o homem ou mesmo o diabo usando tal pessoa ou tal situação para destruir o povo de Deus, né? Então, as fontes das manifestações espirituais, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. Pode ser Deus, pode ser o homem ou pode ser o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da origem divina ou pode ser fruto da mente humana ou de origem maligna também. Como saber?
Aqui o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Então, irmãos, como a gente vemos, a profecia, digamos, pode vir de Deus, pode vir do homem, pode vir de que a pessoa... pode vir de Deus, que é a origem santa, né, do Espírito Santo, que quando Deus fala, quando Deus profetiza, por exemplo, sempre cumpre. Esse é o diferencial. O que Deus, quando vem de Deus, a marca principal é acontecer. Então, esse realmente é a do céu, né? Eu lembro que uma vez eu fui no culto e Deus revelou ali de tal maneira, tanto para mim como um amigo, e nós não cremos na profecia daquele culto. Nós realmente saímos zombando. Eu era adolescente na época, não estava convertido. E a gente saiu zombando, rindo da profecia. Eu lembro que até hoje essa profecia se cumpre. Nós saímos dali, meu amigo tinha uma doença que não tinha cura, ele não conseguia curado, foi curado na hora, e nós não crendo. A profecia aconteceu mesmo independente da nossa fé. Então, quando é Deus que fala, irmãos, não tem jeito, Deus faz e Ele quiser lá para acontecer, né? E Ele que garante, Ele que se responsabiliza. Quando Deus fala, é Ele quem se responsabiliza, né? Quando Ele usou seus servos, então Ele zela para que aconteça daquela maneira, né? Então, ou pode ser de Deus, né? Quando dessa maneira, então vai se cumprir. Ou do homem, da mente humana, às vezes nossas vontades, às vezes a nossa imaginação produz tais coisas que não tem efeito nenhum, irmãos. Aí realmente, às vezes, e pior, às vezes acontece estragos. Eu lembro que, não sei, curto tempo, não muito tempo atrás, distante, a igreja tinha o costume de montar casamentos. Eu revelo que fulano vai casar com fulano, e muita gente hoje está infeliz porque fez casamentos péssimos, né? Por conta de ouvir revelações que vinham de coisas humanas, irmãos. Então isso envergonha o evangelho, né? Isso traz, em vez de edificar, traz mais danos do que qualquer coisas benéficas, né? Então, quando vem da mente humana, não edifica a igreja, né? Então, devemos tomar cuidado. Então, ou do diabo, aí que dá o pior, quando vem de coisa maligna, né? Quando aí é para destruição, irmãos. Então, devemos vigiar mesmo em todo tempo, porque às vezes o diabo usa os seus. O joio está no meio do trigo, e o joio se passa por trigo. A diferença só vai ser no dia que Deus vai separar o que é certo e o que é errado. Então, vai juntar o joio no moio e vai jogar no lago de fogo e enxofre, né? Para ser queimado. Mas o joio está no meio da igreja e convém que cresça junto. Então, o joio se passa por luz. É como o diabo se passa por luz no meio dos anjos, né? Então, ele se passou por coisa boa, engana e vai enganando com suas artimanhas, com seus argumentos. E se a gente não vigiar, às vezes surge uma profecia. Não é porque alguém fala em línguas que aquela profecia foi validada, é porque é Deus falando. Então, nós devemos, independente do dom das maravilhas que estejam acontecendo, nós devemos ter esse dom de discernir aquilo que está acontecendo. Às vezes a Bíblia fala que os falsos profetas, às vezes, se possível, fariam até descer fogo do céu. Imagina, eles fariam maravilhas. Então, mesmo que a gente vemos como Elias, que vem a fazer cair fogo do céu, nós devemos avaliar se aquele fogo vem de Deus, se aquilo vem de Deus, se aquele fruto vem de Deus, se aquele fruto está coerente com a palavra de Deus. Então, nós devemos ter essa sabedoria, essa paciência de não se precipitar em nada, tudo avaliar conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, para não cairmos em armadilhas, né? Então, nós devemos vigiar em todo o tempo, né? Sempre avaliar todas as profecias, para que a gente não venhamos a cair em enganos malignos, né? Se for de Deus, a gente venhamos obedecer. Se for do homem, a gente tomar cautela. Se for do maligno, repreender, para que o inimigo não tenha ação sobre a igreja, né? Então, é importante vigiarmos em todo o tempo, irmãos. Os espíritos devem ser provados, né? Conforme a palavra fala, né? Toda palavra que ouvimos deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Jesus ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter, né? Então a gente vemos que não pode uma água uma fonte ruim produzir água boa. Não pode um rio Tietê produzir, a menos na nascente que é limpa, mas o rio Tietê que abrange aqui São Paulo, na nossa região, não tem como ele produzir uma água boa, porque ele está todo ruim.
E não pode um esgoto, um córrego, que é todo do início ao fim, feito por canalização de esgoto, no seu caminho, no leito do seu caminho, produzir água boa. Por quê? Porque ali já só produz coisa ruim, não tem como ele gerar coisa boa. E também não pode um rio bom, limpo, não pode a gente, por exemplo, pegar o nosso abastecimento por aqui, que é a Guarapiranga. Não dá para ele chegar e a gente chegar lá e tirar água, tirar esgoto, não faz sentido. Onde produz água aqui se deve ser esgoto, né? Então a gente vemos que algo puro não pode produzir coisa ruim, e nem o que é bom pode produzir coisa boa, porque é contra a natureza natural daquilo produzir, né? Então aquele que é santo santifique-se ainda, e aquele que é puro justifique-se ainda, mas aquele que é mau, né? Então que vai cada vez mais se perdendo, né? Então a tendência é que aqueles que realmente têm um coração sujo venha trazer frutos podres, e às vezes as profecias que eles trazem também são muito danosas. O diabo usa também, né? Não digo que possa ser que alguém Deus usa a quem ele quer, né? Como a gente vemos que no dia do julgamento muitos dirão: em teu nome expulsei demônios, fiz profecias, maravilhas, né? E Deus, Jesus vai falar que não vos conheço, né? Vós que praticais a iniquidade, né? Mas em todo tempo devemos provar os espíritos, provar aquilo que vem, leva o nome de Deus, mas que muitas das vezes não é de Deus. Então devemos ter essa sabedoria, essa ciência e esse dom de discernimento de espírito para não cair nesses enganos, né, irmãos? E Deus revela, não nos deixa enganados, né? E isso é profundo e é fato, né? Eu lembro que teve uma vez um rapaz que estava jurado de morte, né? E eu estava na garagem de casa ali. E ele é um rapaz que às vezes zombava da minha fé, né? Que era um amigo antigo e zombava muito da minha fé quando eu me converti. E teve um dia que ele veio todo desesperado, pedindo, se despedindo: eu vim me despedir de você, me desculpa por todas as coisas e tal. E aí eu falei: não, tudo bem. Naquela hora Deus deu sabedoria e revelou a situação que ele estava passando, né? Que ele estava jurado de morte, né? E já muita gente atrás dele para matar ele. E naquele dia Deus usou e explicou a situação, e ele ficou espantado, né? Ele ficou assustado, porque Deus revelou o que estava acontecendo, e se cumpriu de acordo com aquilo. A situação resolveu, né? Que ele havia se envolvido num acidente, atropelado, acho que matado uma mulher sem querer num acidente de trânsito, né? E ali Deus entrou com providência, né? E ele, mesmo não se convertendo, até os dias de hoje, né? Ele realmente viu a mão de Deus, e sempre, em vez de zombar, agora ele crê, né? No Evangelho. Quando falo de Jesus, ele sempre está ouvindo, sempre tem ouvidos para ver, porque ele viu que Deus operou. Então, quando Deus faz, é dessa maneira, né? Ele faz a gente discernir o que está acontecendo, a gente não fica perdido nessa circunstância. Então, de fato, Deus não nos deixa confundido. Às vezes é situações terríveis, mas Deus nos revela. Deus não nos deixa ser confundido naquela situação, né? E assim, com certeza, cada um dos irmãos pode ter vários exemplos, né? Para nos dar, né? Se a gente tivesse uma aula presencial, eu gostaria de ouvir cada um falar vários exemplos, né? Porque realmente, Deus faz assim com os seus, não nos deixa de forma alguma confundido nessas circunstâncias, né? Não há palavra, não há situação que nos pegue de surpresa, né? O dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais, né, irmãos? Isso é forte, né? A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, né? É muito necessário esses dons, irmãos. Devemos buscá-los, pedir a Deus, né? Para termos essa direção, para ajudar o povo de Deus a crescer, a ter qualidade, né? Não basta crescer, mas crescer na graça e no conhecimento, né? Com verdadeiro, com saúde, né? Para que o povo de Deus venha a dar bons frutos. Então devemos podar, tirar o que é ruim, aparar as arestas, né? Cuidar da igreja. Então é sempre necessário, Deus sempre levanta aqueles com esses dons para guiar conforme a palavra de Deus, e venha a igreja receber
tudo que é bom, né, de Deus, a graça de Deus possa ser derramada sobre a igreja. Então é necessário que a gente tire tudo que é tóxico, tudo que é do humano ou do diabo do meio da igreja, para que somente a palavra de Deus seja ouvida, né? Somente as coisas que a direção de Deus, o caminho de Deus venha a ser seguida aí, então a vitória é certa, né, irmãos? Então, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos, né? Então, aqueles ensinos que dizem que Jesus Cristo não veio à Terra, ou mesmo doutrinas de cair pelo poder, né? Que tentou entrar nas igrejas, doutrinas de místicas, né? Diversas conotações. Então, todas essas coisas que vira e mexe tentam invadir a igreja de formas diferentes, e a gente devemos sempre barrar, porque não é o que a palavra de Deus nos ensina, né? Nós devemos sempre consultar as escrituras, sempre avaliar toda a pregação, todas as circunstâncias de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Nada pode sair da direção de Deus. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação, para não cairmos nas astutas ciladas do maligno, né? Então nós devemos orar a Deus para que esses dons tenha, né? Então a Bíblia fala, né? O Senhor nos fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Por falta de ciência, falta de sabedoria da palavra de Deus, né? Então o povo perece se a gente não tivermos essa sabedoria e por falta de profecias, por falta de revelação, às vezes o povo entra em pecado. Então por isso que é necessário que haja revelação, porque senão o povo se corrompe. Então é necessário que haja revelações, sim, as revelações vindas do alto. Elas podem proteger a igreja também do pecado e da ruína, porque o pecado traz a ruína. Então é necessário, porque sem a profecia, sem revelação, o povo se corrompe. Então a gente devemos orar a Deus para que o Senhor nos revele o oculto e o escondido do seu povo, né? Para que a gente não venhamos ser pegos de surpresa, ou venhamos estar sofrendo ataques no qual não sabemos onde vem, né? Então sempre orar e jejuar para que Deus nos capacite a cada dia a se aprofundar, a crescer e a fazer as coisas de acordo com sua vontade, para que o inimigo não nos destrua, não destrua a nossa casa, não destrua o povo de Deus, né? Com enganos, com falácias que no fundo nos trazem destruição, com rebeldia, com rebelião, né? Com enganos, desânimo, com mentiras que nos fazem se afastar das coisas do alto, né? Então devemos vigiar, né, irmãos, em todo o tempo, né? Então essa é a palavra de hoje, né? E devemos estar firmes, constantes, né? Na fé, na oração e na vigilância, né? Para que Deus possa usar-nos, né? Com a ciência, com a sabedoria e com o discernimento, né? De todas essas coisas, né? De todos as dificuldades, de todas as circunstâncias que envolvem o povo de Deus, né? Então Deus te capacitou também para ter esses dons, né? Então a partir que você recebeu o Espírito Santo, Deus te capacita também para ter, como falou em Joel 2, né? Que os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos, né? Então nos últimos dias, então Deus capacitou a cada um, porque sonhos e visões são dons de revelação, irmãos. São dons de que o Senhor revela a ciência do alto, revela os percalços da terra. Então o Senhor nos dias de hoje opera através do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do irmão. Deus te capacita para que possa ser usado como vaso de honra na casa de Deus, como instrumento, né, para fazer a obra de Deus, né? Então Deus te capacita, a mim, ao irmão, a cada um, a fazer a sua obra, né? Então a Bíblia fala, né? Quem há de ir, quem irá por nós, né? Então que vá a nós, a cada um de nós, né? Então Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que se predispõem a fazer a obra de Deus, aqueles que querem o bem da obra de Deus, e é esses que Deus procura, é esses que Ele capacita, né? Então
quanto mais nós se lança a obra de Deus, quanto mais a gente se entrega a Deus, mais Ele se entrega a nós e nos capacita mais, né? Então, busquemos mais com inteiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração lavado com água limpa, né? Para que venhamos a receber de Deus esses dons, né, irmãos? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo pela vida de cada um e pela capacitação que eles têm nos dado até hoje, né? Então, agradeço aos irmãos, esse é a lição de hoje. Vamos estar buscando, né, cada vez mais se aperfeiçoar na obra de Deus, né? E meditar mais sobre cada assunto, né? Então, as respostas das lições, né, irmãos? Vamos estar passando agora. De acordo com a lição, defina a sabedoria. Sabedoria é o discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Cite 2 exemplos de sabedoria vinda de Deus no Antigo Testamento. José no Egito e o rei Salomão, né, que realmente foram 2 exemplos, né? José foi mais prudente que o próprio Salomão, né? Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, mas no entanto toda a sabedoria dele não evitou que ele caísse em pecado, né? Então devemos também vigiar, seguir o exemplo de Salomão, que não basta só ter sabedoria, tem que ter vigilância também, né? E humildade em todo o tempo, né? Para que a gente saiba que é necessário depender do Senhor em toda circunstância, né? Então, o que é o dom da palavra da ciência? Este dom se revela aos ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, né? Qual a função do dom da palavra da ciência? Preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno, né? Então essa é a função, né? Para livrar a igreja de toda a artimanha de Satanás, né? Então, segundo a lição, defina o dom de discernimento de espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais, né? Para como a ilustração mostra, o lobo não se passe por ovelha, né? Então Deus revela para que os seus não sejam enganados, né? Então, assim é o nosso Deus, né? Que sabe todas as coisas e nada se esconde aos seus olhos, né?